Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Nossa entrevista de hoje é com o ex-secretário da Secretaria Antidrogas, o médico psiquiatra José Elias Aiex Neto, mais conhecido como Dr. Aiex. Dr. Aiex, após seu pedido de demissão à Secretaria Antidrogas, o senhor já falou amplamente com a imprensa, já foi sabatinado muitas vezes sobre os acontecimentos, mas eu percebi que nada foi ainda questionado ou avaliado no campo da psiquiatria, que é sua especialidade. Eu gostaria de saber se nós podemos abordar durante a entrevista um pouco sobre esse assunto, e seja bem-vindo ao 40 Minutos. Eu que agradeço e estou à disposição para debater qualquer assunto, Heitor. Podemos começar então, se o senhor fizesse uma autoavaliação, como o senhor se veria assim, o seu lado psicológico? Na verdade, eu me considero uma pessoa assim, que tem um ideal muito grande na questão da justiça social, né? Eu sou um socialista e eu, por formação médica, a gente acaba, inclusive, convivendo com o sofrimento do povo, né? Até só fazendo um parênteses aí, você vê, essa semana nós estamos vendo a revista Veja com o Che Guevara na capa, tentando desmistificar o Che Guevara, né? E que me causa uma profunda tristeza, porque na verdade eles não entenderam. Aliás, é uma manobra da direita aí, do Tivita, da editora Abril, de tentar desqualificar uma pessoa que se tornou um mito, né? Um mito, e que era um médico. Sim, um médico argentino, que fez 2 viagens pela América do Sul e que viu a miséria do povo e se revoltou e combatia qualquer forma de opressão. E hoje é um ícone ícone, só que a editora Abril está tentando desmistificá-lo, sem se dar conta de que o grande mérito dele é que ele deixou todo a mordomia que ele alcançou em Cuba e foi para a selva boliviana tentar fazer a revolução na Bolívia também. Mas voltando ao seu lado psicológico. Então eu me comparo, assim, não a figura do Che como uma grande figura que eu reverencio, mas eu sempre fui um médico que fez, por exemplo, o projeto Rondon, né? E que conheci o norte e o nordeste do Brasil, então internalizei uma busca de justiça social. E sempre houve uma época da minha vida que eu era muito aguerrido, muito briguento, né? O senhor se considera um ativista revolucionário? Não, revolucionário não, porque a gente amadurece, né? Não ao ponto do Lula. Mas já passou por isso? Já passei por isso, já enfrentei fortes batalhas, como diz a música, né? Mas hoje, com a experiência de quem tem 55 anos, a gente aprende que a luta pode ser feita com tranquilidade, né? Cerebralmente, como se diz, né? Então eu continuo tendo os ideais de justiça social, só que hoje eu tenho a capacidade de continuar me indignando, mas não deixar que essa indignação destrua o meu discurso, porque aqui no Brasil é assim, você está indignado, está revoltado contra uma sacanagem que estão cometendo contra a população, mas como você faz com veemência aquilo, aí os malandros dizem, tá vendo, é desequilibrado, e o povo não se dá conta, né, de que a verdade é que a indignação é justa, né, é uma indignação que tem que ser levada em conta. Eu não sei se seria possível, porque há um momento até de um certo conflito, o senhor poderia analisar com isenção a figura política do prefeito, sem levar pelo lado pessoal, não avaliando, inclusive, a pessoa do prefeito, mas como homem público. Na verdade, eu conheço Paulo McDonald já há quase 20 anos e o Paulo, ele tinha uma obsessão, né? Ele queria ser prefeito de Foz do Iguaçu e isso ele buscou a vida toda. E o Paulo, ele tem um perfil, né, de um homem assim, que fez colégio militar, que estudou engenharia, né? Engenharia é uma ciência cartesiana, uma ciência exata. É diferente da medicina, onde a gente trabalha com a subjetividade, tá certo? Então o Paulo, ele acha que tudo se resolve assim, o positivismo, né? Que é aquela coisa assim, tudo se resolve com a vontade.
E a vontade dele tem que prevalecer, né? Ele é uma pessoa extremamente centralizador, né? Tanto é que eu coloquei isso na carta. Ele é um tão centralizador que não fazia reunião do secretariado, né? Fez meia dúzia durante o tempo que eu fiquei na equipe de governo, meia dúzia de reuniões e nunca, assim, para discutir a administração. Era para colocar um problema, na hora que começasse a discutir, acabava a reunião. E com isso, o grande problema da administração é que tudo está centralizado nele, porque ele tem, assim, uma tendência muito grande à onipotência, né? Ele quer controlar tudo. E isso, você sabe que um prefeito, né, do município que quer controlar tudo, principalmente num município do tamanho de Foz do Iguaçu, tem um desgaste, inclusive pessoal, muito grande. Eu acho até que o prefeito ele está numa situação assim que para ele não deve estar sendo fácil. O senhor não acredita que isso aí seja talvez uma estratégia? O senhor acredita que tudo isso vai prejudicar a reeleição ou então a eleição do candidato dele? Olha, eu acho o seguinte, Heitor, nós vivemos em Foz do Iguaçu há 3 anos atrás uma experiência maravilhosa chamada Frentona. Eu fui coordenador político da Frentona. Foi um projeto coletivo, onde 18 partidos das mais diferentes tendências ideológicas conseguiram se juntar para mudar a prática política de Foz do Iguaçu. E nós tínhamos discussões semanais, todos os domingos pela manhã no Hotel Nadai. A gente fez um trabalho de costura, né, política, que eu nunca vi. Eu aprendi com a Frentona o que não aprenderia em 10 anos de política. Por quê? Porque nós conseguimos caminhar juntos em torno de um programa, de um plano de governo, certo? E o Paulo, na época, ele se comprometeu que ele iria governar com a Frentona, né? Que ele iria acatar o projeto coletivo. Só que o que ele fez? Ele governou sozinho. No governo ele esqueceu da Frentona. Por quê? Porque a verdade dele é o que interessa. Então, por exemplo, tem coisas que estão no plano do governo que ele nem sabe. Mas você acredita que ele havia planejado isso ou é uma coisa pessoal? É uma coisa pessoal dele. Na verdade, eu conto uma historinha para ilustrar isso para você, que é a história do Sato e do Escorpião. Acho que você conhece ela. Sim, sim. O Sato estava numa enchente, numa ilha, e tinha que atravessar para o outro lado, que a ilha ia ser inundada, e tinha um escorpião ali do lado. Aí o escorpião falou: Sato, me dá uma carona até lá, porque... Até o outro lado. Até o outro lado. Aí o Sato falou: mas você vai me picar no caninho? Aí o escorpião falou: não, mas se eu te picar, não, eu também morro. Aí o Sato concordou, e a hora que estava no meio da travessia, o escorpião picou o Sato e os dois afundaram. Antes de afundar, o Sato perguntou: mas escuta, escorpião, nós vamos afundar? Ele falou: sinto muito, mas é da minha natureza. Então eu comparo assim, o Paulo, para que a Frentona o apoiasse, ele fez juras de amor, de que ele ia acatar o projeto coletivo, de que ele ia respeitar a Frentona, de que ele ia desenvolver o plano do governo. Chegou no governo, revelou a natureza dele. Qual a natureza dele? Centralizador, onipotente, ele sabe tudo, ele é o secretário de saúde, ele é o secretário de obras, ele é o secretário de educação. Aliás, secretário, Paulo, é um estafeta. Sabe? O método dele dirigir a prefeitura é assim: o secretário vai lá para discutir com ele o que tem que fazer. Por exemplo, o secretário não é ordenador de despesa. Entendeu? Então você tem... Porque, na verdade, tem que estar saturado. Então, por exemplo, você tem um orçamento. A minha secretaria, que tinha o fantástico orçamento de R$450 mil por ano, por exemplo, eu tinha que fazer um panfleto antidrogas, eu tinha que mandar perguntar assim: prefeito, posso mandar um empenho pedindo para efetuar uma despesa com folhetos antidrogas? Aí, se ele achasse que poderia, aí ele autorizava eu fazer o empenho, tá, para gastar o dinheiro. Quer dizer, eu, secretário, não podia ser ordenado despesa, tendo o orçamento na pasta. Esse sentimento é coletivo, todos os secretários compactuam com essa sua... Na verdade, com esse seu discurso. Nós não tínhamos nem muita condição de conversar coletivamente, o secretário, porque não tinha reunião do secretariado, mas a realidade é essa. Sim. Nenhum secretário é ordenador de despesa. Aiex, eu vou te pedir um tempo.
Pois não. Nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta. Hoje entrevistando o ex-secretário da Secretaria Antidrogas, o médico psiquiatra José Elias Aiex Neto. Doutor Aiex, no bloco anterior, eu havia lhe perguntado sobre a possibilidade dessa forma do prefeito, do estilo dele atrapalhar a sua reeleição. O senhor não chegou a responder essa pergunta. Na verdade, eu acho que sim. Eu acho que ele vai ter dificuldade para se reeleger, porque eu acho difícil que ele consiga aglutinar forças, né? A grande verdade é que muitas pessoas que participaram da Frentona dizem assim, mas eu vou reeleger o Paulo para um segundo reinado, né? Quer dizer, então eu acho que vai ter dificuldade, sim. Mas a Frentona, ela acabou ou ainda existe? Acabou. Na verdade, a Frentona acabou no primeiro dia do mandato do prefeito. No primeiro dia? No primeiro dia do mandato, porque ele não deu bola. Para você ter uma ideia, nós continuamos com o Conselho Político reunido e teve uma época que os partidos decidiram cobrar dele sobre a nomeação dos cargos comissionados, né? Fizemos um documento assinado pelos 18 presidentes perguntando quem que tinha indicado cada um dos comissionados. Ele simplesmente pegou o papel, pôs no doce e falou, eu não vou dar resposta para vocês. Entendeu? Então, na verdade, ele ignorou a Frentona, né? Quer dizer, agora, ele ignorou a Frentona, só que isso vai ser colocado, inclusive eu estou escrevendo um livro sobre o Frentona, tá? Sim. Que vai ser publicado. Pretende lançar quando? Pretendo lançar ou nesse final do ano ou no máximo no início do ano que vem. Vai se chamar Segundo Turno no Primeiro, a experiência da Frentona de Foz do Iguaçu. E ali o senhor conta toda a experiência? Toda a experiência, os ideais da Frentona, o livro de atas está comigo, são mais de 100 páginas de atas de reuniões, tudo assinadinho, os bastidores, que tem coisas interessantíssimas, os bastidores, e o desdobramento do governo. Mas o senhor não acredita que o bom trabalho que ele vem fazendo, entre aspas, porque a opinião é minha, tá? Eu vejo que esse trabalho que ele está fazendo, principalmente no setor de ensino, vai render muitos votos e ele não vai precisar desses partidos lá na frente? Heitor, o bom trabalho, eu acho assim, por exemplo, a construção do Centro de Convivência Escola Bairro, ótimo e tal. O grande problema da prefeitura, que inclusive tem que se discutir profundamente, são os recursos humanos da prefeitura. Sabe? Não existe política de recursos humanos na prefeitura. Não existe política de desenvolvimento humano na prefeitura. Ninguém investe no servidor. Nem, por exemplo, não há programa de prevenção. Não há programa de prevenção de doenças ocupacionais. Não há programa de prevenção de alcoolismo. Não há preocupação. Hoje, por exemplo, nós temos um problema gravíssimo no meio do servidor público, que é o sofrimento psíquico, que afasta um monte de servidores do trabalho. Mas por que existe isso? E eu vou colocar aqui uma questão em que o prefeito se defendeu quando o senhor lançou a carta. Segundo ele, o senhor teve 2 anos e 8 meses para fazer alguma coisa na Secretaria Antidrogas. E ele diz que nada foi feito. Pois é, então incompetente é ele, né? Que não me demitiu, porque se eu não fiz nada, ele deveria ter me demitido e não ficar gastando dinheiro do povo para manter uma secretaria inoperante. Só que a grande verdade é que ele nem sabia direito o que estava acontecendo. Por quê? Porque para ele existe os xodós, né? Algumas secretarias são os xodós dele, saúde, educação, obras e tal. Então eu não ia lá destachar com ele, porque eu achava aquilo um absurdo. Eu dizia, eu quero reunião do secretariado. Sim. Tá certo? Agora, se ele não me exonerou, porque eu não fiz nada, incompetente é ele. Tá certo? Agora, isso, na verdade, eu lamento, porque eu fiz a minha carta de exoneração, fiz uma carta aberta ao povo de Foz do Iguaçu, no mais alto nível, chamei-o de excelência o tempo todo, tá? Sim. E coloquei um arrazoado, né, baseado nos ideais da Frentona. Aí ele vem com uma pedrada dessa, quer dizer, sabe, eu lamento, eu acho que o intelectual Paulo McDonald, que se diz o intelectual, que na verdade eu começo a questionar, não é tão intelectual assim. E eu acho que na verdade ele está tão distanciado das coisas terrenas, né, porque ele é Deus. Então ele está tão distanciado das coisas terrenas que ele fala uma besteira dessa, né, assim,
Aliás, eu tenho certeza que ele mandou alguém responder isso, né? Porque não é possível que depois de ler aquilo da maneira como foi feita, ele vem com a argumentação dessa, inclusive que eu coloco numa situação ruim, né? Porque se eu não fiz nada, incompetente é ele que não me demitiu, repito outra vez. E essas questões que o senhor estava colocando, que a municipalidade, o funcionalismo público, não está recebendo a devida atenção, o senhor chegou a levar para ele durante sua gestão? Na verdade também, viu, Heitor, eu sou membro da junta oficial pericial do município, né? Que é uma atividade que eu fazia, até não ganhava nada, nem podia, eu era secretário, mas o município tem que ter uma junta pericial, são 3 médicos concursados. Como nós somos poucos médicos concursados, o Chico Brasileiro me pediu e eu assumi essa junta. E eu, então, sou um dos que tem a tarefa terrível de dizer para o servidor, porque tem servidor que quer se aposentar fingindo doença. E esse é um assunto que nós vamos ter que discutir muito. Sim. Porque as pessoas não sabem que na própria classificação internacional de doenças, na CID-10, existe um código chamado Z765, que é simulação de doença. Então, principalmente na minha área, que é a saúde mental, o que tem de gente que chega na frente do perito e finge que é doente para se aposentar é uma grandeza. E é difícil detectar esse tipo Para nós psiquiatras, não. Antigamente só mandava rasgar dinheiro. Se ele rasgasse, era louco, era Sim. assim? Não, só que nós, psiquiatras, nós temos toda um conhecimento, né? A gente tem a análise do paciente através das funções psíquicas, então a gente explora. Então, na verdade, existe, o próprio prefeito sabe disso, nós chegamos a discutir um monte de... O que tem de professor afastado por licença de tratamento de saúde é muito grande. Agora, o que tem que fazer? Você tem que parar e discutir o que está acontecendo. E agora nós estamos num momento muito sério. Por quê? Porque a aposentadoria dos servidores concursados, e eu como um deles, eu estou muito preocupado porque quem vai garantir a nossa aposentadoria é o FOSTREV, é o fundo previdenciário nosso. Que está desfalcado. Que está desfalcado. Inclusive, o cálculo atuarial dele, nós deveríamos estar com 40 milhões em caixa de reais. Então, você veja bem, a fibra da Itaitu, ela é uma potência. Né? A Petros da Petrobras, o Cassi do Banco Brasil e tal. Então, o grande problema é que você, além de você ter esses problemas de servidores que querem se aposentar fingindo doença. Nós tivemos um caso aqui de guarda municipal que estava encostado lá e trabalhando como vigia em supermercado. E isso foi detectado? Foi detectado por nós e nós fomos atrás. Eu, pessoalmente, fui atrás e descobri o cara. Por quê? Porque eu estou preocupado o seguinte, agora o servidor do município ele tem que pensar assim, nós todos temos que cuidar do que é nosso. Sim. E se alguém tenta nos fraudar, nós temos que denunciar. E tem outra questão, como a prefeitura não tem uma política de recursos humanos, de prevenção, muita gente fica doente. E isso vai ser um custo para o FOSTREV. Isso está sendo discutido são feitas ações eficazes? Não tem nada. Nada? Não tem nada. Não tem intervenção de LER na prefeitura. Mas é exigido da maioria das Sim, empresas. é das empresas, mas da prefeitura não. Entendeu? Então, essas questões que o prefeito não se dá conta, que ele constrói obras e obras e obras, e, no entanto, o ser humano, o servidor público, está lá, sabe? Assim, à vontade, não tem atenção, não tem... Nós temos vários casos de alcoolistas na prefeitura que estão, sabe, se tornando pessoas sem capacidade de trabalho por alcoolismo, que é uma doença prevenível. Você entendeu? Agora, o grande problema é que aí uma outra característica do Paulo é o seguinte, ele faz as obras como se ele estivesse doando um grande negócio para Foz do Iguaçu. Olha, Deus, estou doando aqui um centro de convivência escola bairro, olha só que maravilha que eu estou dando para vocês. E você sabe, o povo não quer isso. O povo quer sentir participante da obra. Ele não quer só ganhar a obra, como
ele coloca, que aliás é uma prática da direita. O né? senhor não questiona as obras dele, maneira. A maneira. Sim. Eu questiono a maneira, porque na verdade politicamente e também não adianta ter obra, é o que o Vitoraço falou há poucos dias, a obra não tem alma. Qual é a alma? A alma é o servidor, que está aí jogado trás. E o Paulo, com essa mania dele de saber de tudo, agora ele está indo nas escolas ensinar as crianças. E aí chega lá, as professoras ficam, mas o prefeito acha que nós não sabemos nada. Mas existe comentário das professoras? E lógico que existe. Ele vai nas escolas, abre a internet, aí pega lá, abre o Google Earth e vai mostrar para as crianças, olha, aqui fica a Europa, aqui é o Rio Reno e não sei o quê. Quer dizer, o prefeito quer ensinar as crianças e como se as professoras fossem pessoas que não soubessem ensinar. Entendeu? Quer dizer, então ele vive num mundo à parte. O Paulo McDonald vive num mundo à parte. O mundo da onipotência dele. Ele é o Deus. Né? Tanto é que a cidade inteira chama ele de imperador, chama ele de professor de Deus. O apelido dele sempre foi esse. Então, na verdade, Foz do Iguaçu é uma cidade que o povo é pacato, o povo é simples. O povo, aí a gente vê outras lideranças populares de Foz do Iguaçu que são queridas pela população. Por quê? Porque muitas vezes não fazem até tantas obras ou não administram assim tão bem, mas que são queridos, né? Sim. Por quê? Porque tem interação com o povo. Aiex, eu vou te pedir mais um tempo, porque nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro bloco, hoje entrevistando o ex-secretário da Secretaria Antidrogas, o médico psiquiatra José Elias Aiex Neto. Doutor Aiex, o prefeito afirma, isso foi publicado, que sua saída foi motivada devido à redução do seu salário, porque ele estava buscando uma economia para o povo. É engraçado isso, né? Porque na verdade você faz uma carta de 4 laudas, né, explicando por que está saindo, que não concorda com a prática de governo, aí além de falar que a minha secretaria não fez nada, vem com essa história de que eu saí porque reduziu o salário. Primeiro que se eu fosse também, não tinha nada demais, porque veja bem, eu tenho uma programação orçamentária, né? Eu vivo do que eu ganho. Eu não tenho um monte de propriedades como ele tem, né? Não tenho construtora e tal. Então eu vivo do meu salário de médico. E eu tenho filho estudando em Curitiba. Então, se de repente eu tenho uma programação orçamentária, diminui o meu salário, eu estou dizendo, olha, senhor me desculpa, mas eu vou sair porque eu preciso ganhar o mesmo que eu ganhava antes. O senhor vê como seria um direito. Exato, um direito, isso. Uma coisa natural. Só que eles tentam colocar isso como se fosse uma barbaridade, né? Tanto é que, na verdade, nem abaixaram o salário, eu não estava nem preocupado com isso, né? E essa história que baixar salário para reduzir gastos, como baixar, nomearam 59 cargos comissionados aí, junto com a Câmara, cunhada de vereador, filha de vereador, quer dizer, pagando R$5.000 de salário para diretora, cunhada de vereador que chegou lá na minha secretaria e não sabia abrir o computador, que perguntou para os funcionários da secretaria se ela, como diretora, tinha direito a vale transporte. É uma pessoa que nunca trabalhou na vida, uma dona de casa, que é cunhada do vereador Pedro Sul, tá? É nomeada para ganhar R$5.000. Que despesa, redução de despesa, sabe? Vem com conversa mole. Quer dizer, na verdade, foi um grande conluio entre o prefeito e a Câmara. Tanto é que o vereador Pastorello foi num programa de uma outra TV aqui de Foz do Iguaçu e disse que eles realmente fizeram uma grande negociata com o prefeito e até deu o nome chulo de Caracu, né? Sim. Você ficou sabendo disso? Sim, sim. Onde os vereadores entraram com a cara e o prefeito entrou com o resto. Quer dizer, você vê o nível que estão tratando as instituições sérias da cidade. E o que o senhor pensa disso? Isso é uma barbaridade. Isso é uma coisa inadmissível. Esse sabe? Rebaixamento de nível. Um vereador dizer, nós acertamos a negociata com o prefeito, nós indicamos pessoas, confirmou aquilo que eu disse,
confirmou o que eu coloquei na minha carta, que foi o motivo de eu sair. Por quê? Porque no plano de governo da Frentona, nós nos comprometemos a combater esse tipo de prática, o fisiologismo, o nepotismo. Tá? O clientelismo. E aí, ele ainda diz, nós entramos com a cara e o prefeito com o resto. O resto que está dizendo, que é essa palavra chula, né, de Caracu, não é o do Paulo esse resto, não. É o do povo. Né? Quer dizer, quando há uma negociata entre a Câmara e o Executivo, quem está perdendo é o povo. Então eles fazem isso à luz do dia e vão na televisão falar. É a mesma coisa do senador lá, do chinelinho lá, o Hélito Salgado, que diz agora nós vamos poder votar do CTNF porque nós ganhamos chinelinho. Nós não queríamos nem um sapato de cromo. O que é o chinelinho que o Lula deu para eles? É nomeação de gente, é lideração é a promiscuidade entre o Executivo e o Legislativo, que se perdeu tanta vergonha nesse país, que de repente se fala às claras como se fosse uma coisa normal. Existe um comentário geral que se não houver essa negociação, esse clientelismo, não há governabilidade. Isso é mentira. O senhor concorda com isso? Isso é mentira. Não há governabilidade quando o governante é corrupto. Porque qual é a função da Câmara? Se não tiver apoio da Câmara. A função do vereador é legislar e fiscalizar. Sim. Tá certo? Só isso. Agora, o vereador faz as leis e tem que fiscalizar a sua aplicação. Né? Agora, se o prefeito é honesto, se o prefeito não tem mácula nenhuma, deixa o vereador fiscalizar. Porque os projetos que ele precisar aprovar, se a Câmara não aprovar, ele tem que ir para a população e dizer, eu quero aprovar tal projeto que vai beneficiar vocês, e os vereadores não querem. A população se volta contra os vereadores. Então, essa seria uma saída. Exatamente. Fazer uma aliança com o povo. Aliás, veja bem, Foz do Iguaçu tem uma lei chamada Lei do Orçamento Participativo. Você conhece? Essa lei, o prefeito discute direto com a população a aplicação das verbas. Né? Já foi aplicado em inúmeras cidades. Lá em Porto Alegre o PT aplicava essa lei, Londrina o Sheida aplicou. O Sheida, quando foi prefeito de Londrina, ele me contou, Aiex, eu tinha 2 vereadores na Câmara, nunca tive problema. Por quê? Porque eu ia fazer discussão com o povo através do orçamento participativo, sabe? E agiu com austeridade. Agora, quem tem que fazer conchavo com a Câmara é porque tem um rabo preso. Né? Sim. Tem alguma coisa. O prefeito Paulo McDonald e o presidente da Câmara, Carlos Juliano Budel, tem que explicar para a população de Foz do Iguaçu o que é essa tal de Caracu e por que fizeram isso. O senhor entrou com processo, uma denúncia no Ministério Público, sim. Sobre nepotismo e o que mais? Sobre essas nomeações todas. Por quê? Porque, veja bem, quando o prefeito nomeia filha de vereador, cunhada de vereador, né? Quer dizer, mostrando que há uma promiscuidade entre a Câmara Então, alguma coisa o poder público está lesado. Então, eu fui na promotoria, que é a 6ª promotoria, que defende os interesses do patrimônio público, e levei os diários oficiais, onde houve essas nomeações, inclusive... Teve um caso, Heitor, de uma moça que foi nomeada, indicada pelo vereador Braz de Noura, que ela foi indicada para ser diretora de educação infantil da Secretaria de Educação. E nós descobrimos que em 2005 ela fez um concurso para trabalhar na creche do Jardim São Paulo e tirou nota 3,6. Ela não passou no concurso para trabalhar como atendente de creche e virou diretora de educação infantil. Isso é comprovado? Comprovado, é lógico. Eu levei para a promotora, inclusive o edital onde saiu a nota dela. Você entendeu? Tanto é que já demitiram, já exoneraram. Sim. Porque depois da minha denúncia, já exoneraram a moça. Tá? Elis Regina, o nome da moça. Doutor Aiex, eu gostaria de saber se o senhor está filiado a algum partido, você pretende se filiar, e o que pretende, qual é o seu futuro político? Olha, eu estou me filiando ao PSOL, é um partido que nós estamos reestruturando aqui em Foz, pequeno, um partido... mas eu tenho orgulho de dizer, hoje o PSOL é o único partido que não está maculado nesse país. Né? O PT, do qual eu militei muitos anos, com essa sujeirada de mensalão, de sanguessuga, de livrar Renan Calheiros, isso aí é enojante.
Já esgotou. Eu tenho um compromisso ideológico e ético. Eu sou socialista e defendo a ética na política. Então o PSOL é o partido que denuncia o Renan Calheiros, é o que está gritando ainda nesse país, é o grilo falante que o PT foi durante muitos anos, né? Nós tínhamos orgulho de dizer que o PT era o grilo falante, quer dizer, não deixava as consciências ficarem aí tranquilas com a sacanagem. O PT foi amordaçado, o grilo falando do PT, hoje tem o PSOL, que é um partido pequeno, mas eu me sinto bem dentro dele, por quê? Porque é coerente com a minha posição. Eu estou colocando o meu nome à disposição do PSOL para ser candidato a prefeito ou candidato a vereador. Provavelmente nós vamos lançar candidato a prefeito e vamos lançar uma chata de pessoas candidatos a vereador, só que nós vamos inovar. A nossa chata de candidato a vereador, ela não vai ter assim, cada vereador vai ser sua campanha isolada, não. Nós vamos fazer uma campanha conjunta, com material conjunto, certo? E dizer, esses são os candidatos do PSOL. E porque, na verdade, nós deveríamos ter uma reforma política onde as pessoas votassem no partido e não nas pessoas, né? Votassem nas ideias, né? Que isso teria acontecido se o Congresso tivesse votado a reforma política, implantado o voto por lista ou o voto distrital misto. Mas agora estão partindo para a fidelidade partidária. Mas essa questão da fidelidade partidária, isso daí, ela vai garantir que a pessoa não pode mudar de partido. Mas, por exemplo, o que está na origem do mensalão? A necessidade do parlamentar fazer caixa para se eleger. Então, por exemplo, para se eleger deputado federal, eu fiquei sabendo, o Keffer de Cascavel gastou 10 ou 15 milhões de reais para se eleger deputado federal. Você acha que o cara vai chegar lá depois e vai dizer, não, aqueles 10 milhões eu tirei do bolso e fico tranquilo? Só pela vaidade política? Só pela vaidade? Na verdade, eu não estou dizendo do Keffer, mas eu estou dizendo assim, quantos parlamentares que chegam lá e depois vão negociar o retorno desse dinheiro? Se você tiver uma reforma política onde as pessoas votem no partido, então não tem mais necessidade do cara gastar esse dinheiro, porque a campanha vai ser do partido. Então nós, o PSOL, nós vamos fazer uma campanha assim, coletiva, sabe? Vote no PSOL e tenha um desses como vereador dentro da Câmara. E aí é lógico, na sua vida, lá cada candidato vai conversar com as pessoas que conhecem, o mais votado vai ser eleito, que seria a tônica da reforma política, né? Você votar nas ideias. Sim, tá depois certo? que o senhor largou a secretaria, o que o senhor está fazendo atualmente? Eu sou servidor do município, tenho 2 vínculos, né? Eu passei em 2 concursos públicos na prefeitura. Só vou sair de lá aposentado, né? Então eu tenho essa tranquilidade. O meu salário como médico é equivalente ao do secretário, então não tenho problema nenhum financeiro. Então não mudou muita coisa em relação... Não muda nada, não. Inclusive, eu estou agora coordenando o NUPREV, que é o Núcleo de Pesquisa e Prevenção da Violência, que eu já coordenava, e estou agora, ontem eu fui a Cascavel, discutir, eu vou assumir aqui em Foz, provavelmente, o CEREST, que é o Centro Regional de Saúde do Trabalhador, que tem um programa do Ministério da Saúde, com verba, inclusive, para a gente promover ações de prevenção na área de saúde do trabalhador, certo? Sim. Então nós vamos trabalhar muito na questão da prevenção, né? Junto com a Secretaria de Saúde, a secretária Elisete já concordou com isso, né? Nós vamos trabalhar muito na prevenção, sabe? Junto às empresas, junto ao funcionalismo público, nós vamos trabalhar exatamente assim, para prevenir os agravos à saúde do trabalhador, tá? Não só pela questão do bem-estar, que é o mais importante, né? O bem-estar do trabalhador, mas também uma maneira até da gente diminuir essa questão das aposentadorias, né, que também é um custo para a sociedade e tal. Nós vamos trabalhar com os peritos, que você sabe que hoje os peritos estão aí correndo um risco, tem perito sendo morto nesse país. Por quê? Porque não há uma consciência da população em relação a qual é o papel do perito, né? Quer dizer, o perito é uma pessoa que tem que dizer se a pessoa tem condições de trabalho ou não. E tem gente que acha que não, que tem que aposentar porque teve um determinado agravo, né? Então tem todos esses problemas para a gente discutir, e eu quero fazer um trabalho muito sério nessa área aí,
é um programa federal, né? Tem uma boa estrutura sendo oferecida para os municípios. E agora, então, esse núcleo que é da região oeste, né? Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, as 3 regionais de saúde. Então eu vou ser a referência em Foz do Iguaçu. Eu vejo que o senhor tem escrito muitos artigos e tem encontrado respaldo na imprensa nacional, artigos sobre sua área, opiniões, e tem sido bastante valorizado lá fora. O senhor sente que aqui em Foz está tendo a mesma valorização? Essa semana eu estou na Veja, na Ética e na Isto É, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma... É o meu hobby. Sim. Ao invés de ir pro bar ficar tomando cerveja, né, igual muita gente faz aqui, vai para os botecos no final da tarde. Nada contra quem bebe, um pouco, né? Socialmente. Nós temos gente, eu até sinto, quando eu vim para cá, eu passei perto de um bar aqui, e eu vi pessoas que eu gosto, sabe, assim, pessoas de nível exterior, que eu vejo todas as vezes que eu passo ali no final da tarde, estão lá tomando cerveja e tal e tal. Eu gosto de ir para casa e entrar na internet, ler a Folha de São Paulo, pesquisar. Eu tenho mais de 150 cartas publicadas na Folha de São Paulo, eu tenho 9 artigos publicados na Folha de São Paulo, eu tenho 28 cartas na Isto É, tenho 18 na Veja, tenho mais uma quantidade na Época. E, na verdade, é uma maneira, sabe, Heitor? Você perguntou, por exemplo, aqui eu sou vetado na Gazeta do Iguaçu, eu não posso, meu nome não pode sair. Né? Mas então, o senhor sabe o motivo? Eu sei, é que eu ganhei uma ação em cima deles, andaram falando besteira a meu respeito, eu processei, ganhei uma ação, só que eu virei persona, não pode sair meu nome. Quer dizer, se eu for, jornal deveria ser isento. Né? Se eu for candidato a prefeito, eu quero ver como é que eles vão fazer, porque eles vão ser obrigados a colocar os nomes dos candidatos a prefeito. Então, na verdade, eu me sinto, essa interlocução que eu tenho com Folha de São Paulo, com Veja, com Ética, com Isto É assim, eu estou sintonizado com a cultura do país, né? Então, isso é uma coisa assim que eu faço para enriquecer a minha necessidade de estar permanentemente atualizado. Sim. Eu acho que tem pessoas que escolhem algumas maneiras de desenvolver o seu interior, né? Sim. Tem pessoas que cultivam outros valores, tem gente que pratica esporte. O meu principal é manter a minha inteligência atuante, né? Fazer essa dialética. Uhum. E se eu posso fazer isso com esses órgãos de imprensa, né? Eles dão respaldo, eles respondem as minhas... Mas, doutor X, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de, para encerrar, se o senhor quiser deixar alguma mensagem, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa e dizer para o telespectador de Foz do Iguaçu que nós precisamos passar essa cidade a limpo. Tá? Essa cidade, ela está numa crise terrível e nós só vamos superar essa crise se nós formos capazes de passá-la limpa. E eu estou sempre à disposição para fazer isso sem medo, sem nenhum problema, né, de enfrentar qualquer debate. Nós é que agradecemos a sua presença, a sua conversa, foi bastante esclarecedora, assuntos do momento. E se alguém se sentiu ofendido, entre em contato com o programa, vai ser analisado, ver se realmente houve ofensa e será convidado a vir participar também do programa 40 Minutos. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.